Oi, meu nome é Esther, eu vim da aula de bordado russo, também conhecido como punch needle. Hoje eu vou ensinar uma técnica que é para passar desenhos que já são feitos, que a gente pega na internet ou em livros, para o nosso bordado. Começo de tudo, a gente vai, depois de colocar o nosso tecido no bastidor, pegar uma folha de carbono, colocar em cima do nosso bastidor e aí depois colocar o desenho desejado. O importante é a gente ver se o desenho que você imprimiu ou que você escolheu, ou até mesmo que você desenhou, cabe dentro da diagramação do chassi. Uma vez que esse processo já está pronto, é só pegar uma caneta ou um lápis e decalcar o seu desenho. É sempre importante você ver se os detalhes do seu desenho passaram para a sua base. Uma vez que o desenho já está transpassado, o ideal é escolher uma agulha que seja compatível com o tecido. Como eu escolhi o tecido de algodão cru, eu vou usar a agulha caneta. Hoje a gente vai fazer esse desenho com ponto reto. Nesse desenho eu vou fazer só o contorno dele, eu não vou fazer preenchimento. O ideal é sempre ir arrastando a caneta ao invés de levantar. Porque uma vez que você levanta, você folga a linha e na hora que ela baixa, talvez você tenha que dar uma puxadinha aqui embaixo. Dando continuidade ao nosso desenho, o ideal é que sempre a ponta esteja para frente. Quando a gente coloca a ponta para trás ou para o lado, não dá certo. O bordado reto, quando você faz ele dá a textura do bordado em alto relevo, mas como você está fazendo bordado reto e o espaçamento é diferente, ele não desenha bem a forma. Então, esse aqui é o meu avesso e esse aqui é o meu direito. Uma outra forma que a gente pode usar desenhos que já foram feitos para bordar é colocar sobre uma superfície de luz o seu desenho e depois colocar em cima o seu bordado e decalcar. A partir disso, você vai colocar a sua base em cima do seu desenho e fazer o decalque. Pode prender o desenho com fita crepe ou qualquer uma outra. Uma vez que a base está colocada em cima do seu desenho, você vai perceber que tem através da base como velo. E aí você vai decalcando em cima do tecido. Se o desenho for um desenho que tenha muitos detalhes, o melhor é fazer com algum tecido que não tenha tanta espessura aberta, no caso, o algodão cru. Aqui eu estou fazendo um desenho simples, porque o foco dessa parte vai ser ensinar texturas. Agora eu queria falar um pouco sobre os pontos principais do bordado russo. Os dois pontos que automaticamente você vai estar fazendo é o ponto reto e o ponto de alto relevo. Uma vez que você estiver fazendo o ponto reto,
o ponto de alto relevo vai ser o seu avesso e vice-versa. O ponto reto, ele parece um pouco com o ponto cheio do bordado livre. Já o ponto de alto relevo, ele forma uma textura meio felpuda que se assemelha aos tapetes. Agora a gente vai aprender a misturar essas duas técnicas e vai aprender também algumas dicas de como você transformar texturas dentro do seu bordado. Hoje eu estou usando a caneta média e ela já está com minha linha enfiada na agulha. E aí vale sempre ressaltar que a linha ela não tem que ter dificuldade de passar pelo canto da agulha. Ela tem que ter essa fluidez. A partir do momento que você for usar, é também bom lembrar de sempre desalinhar o seu novelo para não tensionar o tecido. E eu também vou usar esse fio que é mais grosso, que é um fio para tapete, com uma agulha de espessura maior. Essas duas agulhas são boas para usar em tecido que tem um espaçamento grande. Não adianta você querer usar essa agulha em um tecido de algodão, por exemplo, que é um tecido que tem a trama mais fechada. Esse aqui é o meu desenho que eu fiz naquela técnica que vocês viram agora há pouco, a técnica da janela, e eu vou trabalhar nele com o meu avesso, porque a minha ideia é começar pelo bordado em alto relevo. Eu terminei de fazer a base agora com o ponto de alto relevo. O ponto de alto relevo, ele vai sempre ficar do tamanho que é o limite da agulha. Eu vou pegar agora uma agulha maior com uma linha mais grossa e a gente vai fazer no nosso direito o bordado de ponto reto. Agora, no nosso direito, nós temos o ponto de alto relevo e o ponto reto. O ponto reto eu fiz com uma linha mais grossa. E agora eu retorno para o nosso avesso e vou fazer dentro de onde está nosso ponto reto, o ponto de alto relevo. Isso vai dar ao nosso desenho uma textura diferente, porque vai trazer tamanhos diferentes para o nosso bordado. E aí ela fica mais ou menos assim. A textura de dentro do ponto em alto relevo vai estar maior e a textura do ponto reto vai ficar menor. Aqui, com o trabalho já finalizado, percebemos a diferença entre o ponto reto e o ponto de alto relevo. O ponto reto, nesse caso, ele tá como contorno. Já o ponto em alto relevo, ele tá mais sobressalente. Já no nosso avesso, ele tá ao contrário. Uma outra forma que... Uma outra forma que não vamos exemplificar aqui, mas é possível de passar o desenho, transferir o desenho para a sua base, é usando um retroprojetor. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso e não é uma coisa fácil de se achar. Caso você tenha um projetor em casa, você pode colocar numa parede branca o seu desenho e decalcar. O ideal é que você faça essa técnica para desenhos maiores, com bases maiores. Hoje a gente aprendeu a diferença entre o ponto reto e o ponto de alto relevo. E a gente aprendeu também que a gente pode brincar e mesclar os dois pontos na mesma superfície. O ponto reto, ele fica mais rente ao tecido e o ponto em alto relevo, ele se sobressai. Aqui eu usei
o ponto reto para fazer o contorno do meu desenho em alto relevo. Para isso, eu usei essas duas agulhas, uma que tem a abertura maior do que a outra, uma é a agulha grande e a outra é a agulha média, e isso vai dar diferença na textura. Hoje a gente aprendeu a diferenciação dos pontos e o processo de carbono. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Obrigado, até a próxima aula!